Aqui está um dos verbos que eles mais pedem. Esse verbo ela tem um problema sério. O uso dele principal é esse aqui, ó. E o que é pior, a pessoa quando usa, ela faz isso para falar um português de qualidade melhor. E ao falar um português de qualidade melhor, comete um erro. E um erro grosseiro. Eu costumo falar um negócio muito sério. Um dos português falado de melhor qualidade que eu já vi várias pessoas. Esse rapaz aí, como é que chamava? Que era o presidente do Supremo, o Joaquim. O Joaquim, ele tem um idioma de primeiríssima qualidade, né? Também um homem fala 4 idiomas, ele fala alemão. Na Alemanha o pessoal se espanta com ele, porque ele é um negro brasileiro que fala alemão fluentemente, né? Homem, é um absurdo. Tem um português falado fantástico. E como ele, eu conheci vários, né? No tempo da ditadura militar, o pessoal fala aqui de Petrobras, realmente, a Petrobras foi uma paulada. Mas no tempo da ditadura militar, prenderam uma quadrilha que exportava pedra preciosa do Brasil, mas exportava de tonelada. Uma tonelada de esmeralda, dá para imaginar um negócio desse? E quem é que comandava a quadrilha? Um garoto. E quem era esse garoto? Filho de um cara chamado Ibrahim Abiakel. E quem era Ibrahim Abiakel? O ministro das Minas e Energias. O pai dele era o ministro, e o filho era quadrilheiro, sob o patrocínio do pai. O pai caiu ali, né? Esse Ibrahim Abiakel, além de se vestir maravilhosamente bem, o homem só botava terno de casimira inglesa, tinha um português assim irrepreensível. Um dos caras que eu conheci pessoalmente até, que vi que tem um português maravilhoso, é o Fernando Henrique Cardoso. O único erro, até hoje, que eu detectei em Fernando Henrique Cardoso, foi isso aí. Ele usa o verbo implicar no sentido de acarretar com preposição em. E esse erro é imperdoável para alguém da cepa de Fernando Henrique Cardoso. Olha como devia ter falado. Entrar na universidade implica esforço. Ah, quer dizer que eu posso guardar que o implicar nunca tem preposição? Olha, para efeito de concurso até pode, viu? Porque quando eles só pedem isso. Mas é claro que dá para usar preposição em quando muda o sentido, né? Não é verdade? Olha, é outro sentido completamente. Aquele bandido implicou-se em tráfico, tá? Se meteu em alguma coisa escusa. Ou até preposição com. Ô cara, mas por que você implica tanto com o ser irmão? Preposição com. Mas veja, mudou o sentido. O que eles vão pedir é esse, ó. Porque esse aqui eles sabem que as pessoas falam errado. Obedecer e o desobedecer são iguais. Tem que ter preposição a. Então agora o Guido vai ver se você entendeu tudo que eu falei. Então começa a falar comigo. Corrija a primeira. Vamos? Crase. E a troca, tá certa? Sim ou não? Claro que sim. A professora não é objeto indireto? Não tem preposição a e não é pessoa? Corrija a segunda. Ao regulamento. E a troca, tá certa? Por que não pode ser lhe aí? Porque não é pessoa. Tá? Corrija a terceira. Aos pais e a troca. Vamos, vocês estão muito lentos. Tá certo ou não? Tá certinha. Tá? Corrija a quarta. Crase. E a troca, tá certo? Sim ou não? Sem dúvida, porque não é pessoa. Tá bom? Como eu disse, o desobedecer é igual. Adoram esse. Pagar, perdoar e agradecer. Você pode pagar, perdoar e agradecer coisa ou pessoa. Coisa, direto. Paguei o estrago, agradeci o presente, perdoei o crime. Direto. Pessoa, sempre indireto. Paguei ao dono da loja, agradeci ao rapaz, perdoei ao criminoso.
Entenderam bem? O que é que eles vão pedir? É o pagar com pessoa. Que a gente fala errado. Ô, você já pagou o padeiro? Puta, eu tenho até vergonha de passar na frente da padaria. Você não pagou o padeiro ainda? Não é você já pagou o padeiro, é você já pagou, falem. Ao padeiro, porque é pessoa. Tá? Começa a falar certo, na hora H, percebe legal. Paguei a conta, olha aí, objeto direto. Ao rapaz, indireto. Corrija a segunda. Paguei? Ao rapaz. Troca ao rapaz por um pronome. Paguei-lhe. Tá? Corrija a próxima. Paguei? Vamos, gente. Ao médico. Troca por pronome. Lhe. Corrija a próxima. Eu já perdoei a você. Troca por um pronome. Lhe. Certo? Bacana. Esse é outro verbo campeão, viu? Campeão. O verbo preferir significa selecionar. Sabe o que quer dizer isso? Você só pode usar o verbo preferir quando você entre duas coisas vai ficar com uma. Quer ver um erro muito comum de usar o verbo preferir? Você está tomando café lá em casa, aí eu estou aqui com a leite com o café na mão e pergunto, como é que você quer? Guidão, eu prefiro mais café do que leite. O que eu faço? Ponho mais café e menos leite. Não é isso? Só que você falou errado. Você nunca podia ter usado o verbo preferir para escolher. Porque para usar o verbo preferir, ou você ia tomar café ou leite. Os dois não dá. O que você quer? Eu prefiro café a leite. Olha lá. O verbo preferir só põe os dois objetos com A no meio. Mais nada. Eu prefiro você a ela. E não eu prefiro muito mais você do que ela. Não existe isso. Certo? Eu estou servindo lá em casa. Você não pode falar, eu prefiro mais café do que leite. O que tem de bom é que você fala errado, mas eu entendo certo. O que você quer é um café com leite mais escuro. Certo? Mas que você falou errado, falou. Eu prefiro mais café. Bom, tá legal, Guidão. E se eu quero tomar mais café do que leite, como é que eu falo? Você fala, eu quero tomar mais café do que leite. Entendeu? A língua portuguesa é fácil. Ela dá opções. Agora, o que você não pode usar é que verbo? Fala. Preferir. O preferir está errado. Por que ele está errado? Porque, como ele significa selecionar, ele nunca aceita palavras que dão aumento, como muito, mais, e palavras que comparam, que e do que. Ó, isso aqui, ó. Olha, eu vou até voltar, olha que coisa linda, hein, pessoal? Demorei 2 horas para conseguir fazer esse efeito. Ó. Uau. Show, né? Você só pode botar as duas coisas, a que você prefere, a que você não prefere, com um A no meio. Então, nunca diga, prefiro muito mais estudar do que sair à noite. Diga, prefiro estudar a sair à noite. É assim que se fala. Nunca diga, eu prefiro mais café do que leite. Diga, eu prefiro café a leite. É engraçado, né? Como nós somos bem simples, né? Se eu ofereço café com leite e você fala, eu prefiro mais café do que leite, eu vou lá e misturo na boa, é ou não é? Mas você está numa festinha lá em casa e eu estou com uma garrafa de cerveja e uma de vinho. E eu pergunto, o que você quer tomar? E você fala, eu prefiro mais vinho do que cerveja. Eu misturo os dois? Eu misturo, gente? Na minha casa eu misturo. Misturo mesmo, bicho. Falou, eu prefiro mais vinho do que cerveja, eu toco os dois no copo. Aprender a falar direito bebendo porcaria, miserável. Você vai ter que falar, eu prefiro vinho a cerveja. E agora, para fechar o verbo preferir, uma dica maravilhosa. Olha isso aqui, ó. Vai crase aí? Não. Ué, por que não? A crase é a mistura de preposição e artigo. Concorda comigo ou não? Esse A que está aqui já é uma preposição, porque o verbo preferir pede as duas coisas com a preposição no meio, é ou não é? Agora, e o artigo? Para que isto aqui tenha artigo, isto aqui precisa ter artigo.
Então eu prefiro maçã. A pera não tem crase. Quer pôr crase? Vai dizer eu prefiro... Opa, cacete. Eu prefiro a maçã, a pera. Olha só que legal. E aí, Guidão, de mulher, como é que é? Eu prefiro loura a morena. Vou pôr crase aí? Sim ou não? Não. Agora, se eu estou entre duas mulheres, eu digo, ah não, eu prefiro a loira a morena. Aí vai crase. Legal? Você estranhou loira? Ou loura? Não? Sei. Você estranhou quando eu falei loura? Todo ditongo AU latino virou OU e OI em português. Então eu tenho um anel de ouro. Ou tenho um anel de oiro. Poxa, professor, que coisa, hein? Que coisa ou coisa. Proceder é um verbo interessante. O que eles perguntam é sempre esse primeiro caso, né? O proceder no sentido de realizar, obrigatoriamente com preposição a. O delegado procedeu ao inquérito. Ele deu início ao inquérito. Outro sentido, ele é intransitivo, no sentido de ter fundamento. Isso que você falou não procede, isso que você falou não tem fundamento. E um sentido bem raro de se ouvir, é no sentido de originar-se, né? Ele procede de São Paulo, ele vem de São Paulo. Também intransitivo, porque esse de São Paulo é adjunta adverbial de lugar, né? Que mais? Verbo querer. Quando você quer algo, você simplesmente vira e diz, eu quero um lápis, eu quero comida, eu quero um carro. Agora, cuidado quando o objeto do verbo querer é pessoa. Porque quando eu digo, eu quero aquela mulher, eu estou dizendo que eu desejo a mulher sexualmente. Se você diz, eu quero este homem, você está dizendo que você quer o cara sexualmente. Porque se você quiser dizer que você gosta, põe uma preposição a. Querida, eu quero muito a você. Eu gosto de você, você é minha amiga do coração. Agora, querida, eu quero muito você, é sexo. Então tem que tomar cuidado porque às vezes a gente comete erros graves. Recebo o abraço desse que muito a quer. Olha, o a é objeto direto. Se o a é objeto direto, é sexo puro, hein? Recebo o abraço desse que muito a quer, vírgula, vovó. Não pode, tá? Mandar para a avó um recado desse é uma verdadeira aberração. A avó você não a quer, a avó você lhe quer. Recebo o abraço desse que muito lhe quer. Certo? Você participou de um cursilho religioso aqui na catedral e conheceu uma menina, uma verdadeira santa, que praticamente nunca veio a uma cidade grande, mora numa fazenda no interior de Lages. E o máximo de intimidade que você teve com essa garota foi no final do cursilho, você e ela participaram de um troca-troca de santinhos, que ela tinha uma coleção de santinho muito legal e aumentou a sua coleção. Pô, passado uma semana você manda um e-mail falando que sente falta dela, etc, etc, e termina o e-mail assim, recebo o abraço desse que muito a quer. O que é que você falou para a santinha, seu canalha? Que você deseja a menina sexualmente. Não está errado. Um dia ela vai ter que deixar de ser santa. Mas e se a mãe dela pegar o e-mail? E a mãe dela conhece português bem? Concorda que ela vai mandar os dois irmãozinhos da garota vir conversar com você aqui? Sabe aqueles dois irmãozinhos criados na fazenda que tiram leite de vaca sem se abaixar? Levantam a vaca com uma mão e apertam. Os caras vão te pegar aqui na saída, você está conversando, ué, está escurecendo, será que vai chover? Não, os dois irmãozinhos dela em cima de você, por causa de um pronome mal usado. Então não se diz receba o abraço desse que muito a quer, que isso é sexo. Então pelo menos tenha consciência. Diga que é melhor, receba o abraço desse que muito lhe quer, que aí eu gosto de você. Certo? Mas se me permitem, todo mundo aqui é crescido? Uma dica sexy.
Você pode chegar para uma mulher e dizer, querida, quero-a. Você deixa claro que a tua intenção é sexual. Mas quer ver uma coisa que mulher gosta de ouvir depois de um quero-a? Isso aqui, ó. Isso faz a cabeça de uma mulher. Eu desejo você porque eu gosto de você. Sexo, porque existe sentimento. Olha que coisa linda. E prática, né? Numa balada, dá para paquerar 200 mulheres numa noite. É ou não é? É só chegar e falar, e aí, morena, quero porque lhe quero. Não, valeu, tô indo aí. Fala, loirinha, quero porque lhe quero. Não, também? Legal. E aí, moreninha, quero porque lhe quero. Vai pensar? Volto daqui a pouco. Dá para varrer toda a mulherada, porque com 5 palavras, esta frase diz aquilo que muitas vezes você fica 1h30 no ouvido da mulher e acaba não falando, tá? Quero porque lhe quero. Desejo você porque eu gosto de você. Como é que você conjuga o verbo arrepender-se? Como é que você conjuga o verbo arrepender-se? Por exemplo, você fala, eu arrependo dos crimes? Não. Você fala, eu o quê? Me arrependo. Você põe 2 pronomes. Mesma coisa o verbo queixar. Você fala, eu queixo para o delegado? Não, você não foi lá dar uma queixada no homem. Você vai dizer, eu o quê? Fala, me queixo para o delegado. São verbos que pedem 2 pronomes. O simpatizar não é um deles. Ué, como assim? Essa frase que muita gente fala está errada. Eu sempre me simpatizei com você. Esse segundo pronome está errado. O certo é dizer, eu sempre simpatizei com você. Entenderam? Então, quando aparece o verbo simpatizar ou antipatizar, verificar se o pronome oblíquo está aí. Você quer ver um erro ridículo? Ó. Querida, antipatizaste-te comigo, por quê? Talvez o motivo seja até esse mesmo, né? Legal? O certo é, antipatizaste comigo, por quê? E o visar, tranquilo esse verbo, no sentido de mirar com arma de fogo, ele é direto. Visei a cabeça do animal. Olha a troca, visei a. Ó, objeto direto, usei um a. Também ele é direto no sentido de assinar um cheque. Tá? Botar a visa, botar a assinatura. Olha aí, troquei por o, porque é objeto direto. E ele pode significar desejar. Quando significa desejar, ele é indireto. Claro que se perguntar esse verbo, vai ser esse último caso. Você está estudando tanto por quê, minha filha? Ah, eu viso o cargo de juiz. Não. Eu viso, falem, ao cargo de juiz. E por que eu não botei um lhe, já que o objeto é indireto? Porque o cargo não é pessoa. Tá? Todo verbo que indica movimento é verbo intransitivo. E a preposição que ele pede é a. Corrija a primeira. Eu vou ao mercado, corrija a segunda. Vou ao cinema, a terceira está certo. E olha a quarta que interessante, chegar a casa. O problema é que a gente fala muito errado isso. E aí, vamos almoçar? Ah não, eu vou no mercado depois que eu sair daqui. Você não vai no mercado, você vai? Ontem você não foi na escola, né? Ontem você não foi à escola. Nossa, menina, que carinha amassada. Puta, uma amiga fez despedida de solteiro. Eu cheguei em casa às 3. Eu cheguei e falei, a casa às 3. Porra, cheguei a casa. Pô, todo mundo fala errado, todo mundo. Puta, mas é muito estranho falar cheguei a casa. Sim, mas não pode falar cheguei em casa. Ah, mas eu não vou me acostumar a falar certo. Então para de chegar tarde. Certo? Para de chegar tarde, não vai precisar falar mais essa frase. Mas usou o verbo chegar, pede preposição a. Eu cheguei a casa às 3, sempre. Tá legal? E aqui é a hora de se aprender a usar essas 2 palavras. Onde e aonde. Quando é que eu uso o aonde? Quando o verbo pede preposição a. Então eu digo, menina, aonde você foi? Por que aonde você foi? Quem foi, foi? A algum lugar. Aonde você vai? Quem vai, vai? A algum lugar. Porém, onde você mora? E não aonde você mora. Por quê? Quem mora, mora, falem. Vamos, gente. Em algum lugar. Por isso erra o pessoal do Cidade Negra, quando no refrão da sua música mais famosa diz, aonde você mora,
Aonde você foi morar? Está errado. Quem mora, mora, fala. Em algum lugar. Então é onde você mora, onde você foi morar. Entenderam bem como é que usa? Valeu. Vamos pegar o caderninho, gente? Vamos? Vocês estão me olhando com essa cara. Todo mundo trouxe caderno, né? Então vamos lá, se movimenta, pega o caderno. Não. Eu ouvi bastante o cara. Bastante. E eu tenho um menino que é aluno meu, muito bom, que recebeu a notícia de que tinha passado em Direito na Federal, na casa de um amigo dele que estava fazendo um churrasco. E quem é que estava? O Joaquim, aqui. Putz, foto com o Joaquim, meu Deus, sou eu. Falei para ele, essa foto, quando você se formar, bota no teu escritório, né? Porque tirar uma foto com o Joaquim, não pelo que ele fez aí no mensalão, né? Mas pelo que ele é mesmo. É um cara fenomenal, fora de série. Legal. Página 38, galera. Da minha parte, é claro, é finalzinho, né? Será que nós estamos falando da mesma coisa? É isso aí. Aí, página 38, tá? Vamos dar para você aí uns 8 minutos para fazer? Não deixe de fazer nada. O que não souber, chuta. Vamos bem devagar, tá? Principalmente para você pegar a técnica. Na número 1. Qual é o verbo importante dessa frase? Quando eu falo verbo importante, verbo de que eu falei. Qual? Grifo simpatizar. O que é que eu ensinei do simpatizar? Não pode ter o pronome oblíquo. Então ela está errada. Qual é o erro? Esse nos aí, tem que tirar o nos fora. Certo? Nada de nós nos simpatizamos. É nós simpatizamos. Não tem esse nos, esse segundo pronome. A número 2, qual é o verbo quente? Desobedecer, grifa. O obedecer e o desobedecer são indiretos. Sempre tem que preposição? A. Onde é que você vai botar esse A? Antes do quê? Entenderam como é que se mata a questão dessa? Então vai ficar, eis a ordem, a que nós desobedecemos. Qual é o verbo quente da 3? Comunicar. O que é que eu falei do comunicar? Pede 2 objetos e os 2 têm que ser diferentes. Certo ou não? O primeiro que eu pus aí foi um o. Quando eu boto um o, eu boto um objeto o quê? Fala. Direto. Tudo bem? Agora grifa a segunda oração. Que nunca voltaremos. Essa oração vai ter que funcionar como objeto indireto, porque o hoje é direto. Então o que eu preciso fazer aí? Botar um de. Comuniquei o de que nunca voltaremos. Se eu quisesse manter essa oração como está, sem pôr o de, o que é que eu teria que fazer com o o? Transformar num lhe. Certo? Dizer comuniquei-lhe que nunca voltaremos. Ou comuniquei o de que nunca voltaremos. O importante é que os 2 objetos sejam diferentes. Certinho? Prefiro mais ler do que ver filmes. Qual é o verbo quente aí? Preferir. Quando você tem um preferir, você só bota os 2 objetos com um A no meio. Então como é que fica essa frase? Prefiro ler a ver filmes. Só. Prefiro ler a ver filmes. Ele visava um futuro mais tranquilo. Qual é o verbo aí? Qual é o sentido dele? Não é desejar? E o visar, quando significa desejar, pede que preposição? A. Então, para ficar certo, é ele visava, falem, a um futuro mais tranquilo.
Não adianta, Everaldo. Jamais o perdoarei. Qual é o verbo aí? Perdoar. Você está perdoando coisa ou pessoa? Oi? Pessoa. Então não é o perdoarei, sim o quê? Lhe perdoarei. Pula 7, porque a 7 é um inferno. Eu volto a ela depois. Tá? Vamos para 8. Eu custei a conseguir o que tenho. Nunca o sujeito do verbo custar pode ser pessoa. Falou eu custei, já errou. Nós custamos, está errado. Ele custou, está errado. Ué, e como é que eu faço? Transforma a oração que vem depois no sujeito e a pessoa transforma em objeto. Ué, Guidão, não entendi. Escreve a frase que eu vou ditar. Custou-me conseguir o que tenho. Conseguir o que tenho custou a mim. A mãe quer ao garoto como a um próprio filho. Correta, né? Querer com preposição a é gostar de. Corretinha. Sempre o obedeci. Obedecer é indireto. Não posso falar sempre o obedeci. Tem que falar sempre o quê? Lhe obedeci. Gostaria de agradecer vocês. Grifo agradecer. Não está com pessoa? Então não é agradecer vocês, é agradecer... Não, com vocês. A vocês. Ou, se quiser, agradecer-lhes. Sem problema. Quando fui para a Disney, corretinha. Quem vai, vai a algum lugar, vai para algum lugar. Fiquei lá 15 dias. Vocês se esqueceram que a prova foi adiada? Cuidado aí. Ele não meteu um C? Então tinha que botar o que na oração? Um D. Vocês se esqueceram de que a prova foi adiada? Ou tirar esse C e dizer, vocês esqueceram que a prova foi adiada. Entendeu como é que usa o esquecer? Meteu o pronome oblíquo, bota a preposição. Botou a preposição, põe um oblíquo. Ou põe os dois ou não põe nenhum. Eu me esqueci que a prova foi adiada. Ou eu me esqueci de que a prova foi adiada. Gostaria de avisá-los. Olha, o avisar pede dois diferentes. O los é o objeto direto. Então o que vem depois tem que ser indireto. Gostaria de avisá-los de que o espetáculo foi cancelado. Está correto. Guidão, tem outra maneira para falar? Tem. Gostaria de avisar-lhes. E aí? Que o espetáculo foi adiado. Meti o lhes, tiro a preposição. Para ficar dois diferentes. Esqueceu-me o nome dela. Perfeito, né? Olha, a culpa é do nome. O nome dela é que esqueceu a mim, eu não. Cheguei em Londrina há pouco. Não. Cheguei a Londrina. Cheguei a Londrina. Pulei uma? Ah, sim. Todos os alunos aspiram à aprovação. Cuidado. O aspirar não é desejar? Quando é desejar não é indireto. O que é que está faltando aí? Crase. Falta a crase aí. O governo assistirá às populações flageladas e os desempregados. Garoto, o assistir aí não é cuidar de uma pessoa, cuidar de gente, é ou não é? Aí ele pode ser direto, como está aí. E podia ser indireto. Eu podia dizer, o governo assistirá às populações com crase, certo? E cuidado, e aos desempregados. Tem que botar a preposição nos dois. Toda mudança de residência implica em despesas de transporte. Qual é o erro aí? É o em. Tira esse em daí. Implica despesas de transporte.
Nunca namorei com essa garota. O namorar é transitivo direto. Tira o com daí. Nunca namorei essa garota. Legal? Você quer namorar com ela? Tira esse com daí. Só que você pode falar, você quer namorar ela? Eu vou namorar ela, ela vai namorar eu e nós vai se namorar tudo? Não, né? Você quer namorar lá? Transitivo direto. Todos obedecem à lei de trânsito, às leis de trânsito. Obedeça a sinalização. E aí? Crase nos dois casos. Porque obedecer pede preposição a. Paguei o motorista, corrija. Ao motorista. A empregada, corrija. Crase. A copeira. Vamos, gente. Crase. O supermercado. Ao supermercado. Você diria, peraí, mas supermercado não é pessoa. Mas também você não comprou o supermercado. Na verdade, aqui você está fazendo uma metáfora. Você pagou ao dono do supermercado. Certo? Mesma coisa que eu falar assim, eu já paguei o colégio. Não, eu já paguei ao colégio. Você não comprou o colégio. Paguei tudo, agora sem nada, e a todos. Paguei tudo e a todos. Sem crase, todos é masculino. Luísa namora com Nelson. Luísa namora Nelson, tira o com. Mas prefere muito mais seus gatos do que ele próprio. Mas prefere os gatos a ele próprio. Prefere os gatos a ele próprio. Queria muito bem a vizinha. Queríamos bem todos os vizinhos. Esse cara é um tarado. Certo? Queria muito bem a vizinha, colocando o acento grave indicativo de crase. Ô, pessoal, mas eu não posso sentir desejo sexual pela vizinha? Pode. Mas você não fala a palavra muito bem quando é desejo sexual. Querida, eu quero muito bem você. Eu quero sexualmente você muito bem. Não tem isso. E queríamos bem, falem, a todos os vizinhos, senão vira sexo. Prefiro isto do que aquilo. Prefiro isto a aquilo. Esse doce do que aquele. Oi? Ó, prefiro isto do que aquilo. Prefiro isto. Mas o aquilo não existe. Você bota o aquilo com crase. Quando você usa o aquele, aquele e aquilo e tem preposição a, o aquele, aquele e aquilo vem com crase. Prefiro isto, aquilo, bota crase. Este doce, aquele, bota crase. Esta fruta, aquela, bota crase. Boa essa, né? De matar essa aí. A moça que eu mais simpatizei já não está na festa. Está faltando alguma coisa aí. Quando você simpatiza, simpatiza com. Então bota um com. Onde é que você vai botar o com? Antes do quê? Com o que eu mais simpatizei. Não. Não. Com o que mesmo? A casa que fomos fica numa rua deserta. Está faltando coisa aí. Quem foi, foi a algum lugar. A casa a que fomos fica numa rua deserta. Já sei a conclusão que você quer chegar. Está faltando coisa aí. A que você quer chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Valeu? São 10h20, tá? Eu vou antecipar o intervalo, voltamos 10h35, ok? Para não começar a matéria e não dar continuação.